Citação com hora certa no processo civil brasileiro. Vem comigo para mais um conteúdo muito legal. Pronto! Sou Vitor Gonçalves Machado aqui com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição e ative esse sininho que está aí do lado para que o YouTube te encaminhe as informações do nosso conteúdo toda semana. Toda quinta-feira tem um conteúdo novo. E no dia de hoje, nós vamos falar sobre citação com hora certa. Então, para realizar a citação com hora certa dentro do processo civil brasileiro, era necessário que o oficial de justiça procurasse o citando, ou pode ser o réu ou o devedor, por 3 vezes. Por 3 vezes. Esse era o que estava no artigo 227 do Código de Processo Civil de 1973, já revogado. Ou seja, deviam ter 3 tentativas frustradas. Mas desde 2015, com o Código de Processo Civil de 2015, basta que o oficial de justiça procure o citando, ou seja, a pessoa que vai receber a citação, por apenas 2 vezes. Então, são 2 vezes só, devendo, se houver suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou qualquer vizinho, na falta de pessoas da família, se não tiver o pai ou a esposa ou alguém da família, intimar qualquer vizinho. Ou ainda o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, quando se tratar de condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso. Então, lá no seu prédio, lá no seu edifício, se tiver esse porteiro, ele pode receber também essa citação do oficial de justiça quando o oficial de justiça for fazer a citação com hora certa, que é naqueles casos que houver suspeita de ocultação por parte da pessoa, do réu, que vai receber a citação. Essa mudança ela teve reflexo também no processo penal brasileiro, pois no Código de Processo Penal dispõe o artigo 362, então o artigo 362, da seguinte forma: verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Lógico que essa correspondência do CPP, ou seja, do Código de Processo Penal brasileiro, fazia correspondência ao antigo artigo do Código de Processo Civil, de 1963. Hoje, essa correspondência é o artigo 252, então, o artigo 252 do CPC de 2015, que está atualmente em vigor. Vale lembrar também que o escrivão ou chefe de secretaria deverá enviar ao citando com hora certa, no prazo de 10 dias, logo após a juntada do mandado da citação com hora certa aos autos, o oficial de justiça junta o mandado, o mandado cumprido pelo oficial de justiça com a citação com hora certa, é juntado pelo chefe da secretaria ou do escrivão no processo físico. Então, o escrivão ou chefe da secretaria vai ter que encaminhar uma carta, um telegrama ou uma correspondência eletrônica, um e-mail, conforme o disposto no artigo 254 do Código de Processo Civil de 2015, onde a gente acredita que essa comunicação deve privilegiar sempre a que seja realizada eletronicamente. Tá? E a citação com hora certa no processo de execução, que nós temos falado rotineiramente que o processo de execução civil é um gargalo do Poder Judiciário brasileiro. A gente tem as primeiras considerações, A gente vê que a citação com hora certa no processo civil, primeira consideração importante de se fazer é a respeito da possibilidade dessa citação com hora certa na ação de execução por quantia certa, que é o que a gente já presencia no artigo 830, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil de 2015. É importante dizer isso, que essa possibilidade estava de uma forma muito tímida no Código de Processo Civil revogado, estava no artigo 653, parágrafo único do CPC de 1973. Então a gente tem que lembrar, para que ocorra a citação com hora certa no processo de execução civil também, que o oficial de justiça vai procurar o executado por 2 vezes.
tá? Não é mais 3 vezes, 2 vezes em dias distintos. Assim, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação desse modo. Ou seja, a novidade que trouxe o Código de Processo Civil de 2015 foi a expressa possibilidade de se realizar a citação com hora certa na ação de execução. Interessante também é que parece existir uma determinada ordem que o legislador conferiu para as citações na execução. Pelo menos é o que nos parece quando lemos o artigo 830 e seu parágrafo 2º do CPC. Nesse dispositivo, há expressa previsão de que incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e com hora certa. Ou seja, o exequente poderá requerer a citação por edital, em último caso, né, somente após ter sido frustrada a citação pessoal do executado, que é a primeira possibilidade de citação, e a citação com hora certa, que acreditamos seja a segunda possibilidade de citação, nessa ordem que parece nos trazer o CPC 2015. Se não for o caso da realização da citação pessoal, por exemplo, o executado não foi encontrado no endereço aposto na petição inicial do exequente, né? Nem de citação com hora certa, um outro exemplo, o executado não foi encontrado no endereço após o oficial de justiça ter procurado por 2 vezes em dias diferentes, mas não existe suspeita de ocultação do devedor, o executado, então é o momento do exequente de requerer a citação por edital. Por isso, a ordem que parece existir na interpretação das aludidas normas é, aqui no seu material, colocamos aqui um quadro. Né? Primeiro, buscar a citação pessoal, em processo de execução civil, estamos falando. Segundo, frustrada a citação pessoal, o exequente buscar a citação, então, com hora certa. Tá? E terceiro, frustradas a citação pessoal e a citação com hora certa, então requerer a citação por edital. Por que a citação por edital é requerida em último caso? Porque se acontecer a citação por edital, em muitos casos, vai trazer uma inefetividade da execução civil. Porque é uma forma que não se encontra o devedor. O devedor não vai ser encontrado. O executado não vai ser encontrado para pagar a dívida, ou não vai ser encontrado para propor algum acordo junto com o exequente, né? Oferecer alguma proposta de acordo, ser aceita pelo exequente ou não, ou ser verificado outras propostas. Então é sempre importante buscar a citação pessoal do executado. Então, por isso que a gente ainda fala, na prática, a citação por edital, para os fins que se propõe a execução civil, não é interessante. Haja vista que será muito difícil conseguir a penhora de bens quando o executado sequer é localizado. Isto é, não se conseguirá a finalidade da execução civil, que é a satisfação da obrigação definida no título executivo. Então é isso. A gente vê a citação com hora certa, nós temos que ver com bons olhos. Não é só mais uma norma a figurar no Código de Processo Civil para não se fazer uso dela. Tá? Faça uso e veja quão importante ela é. Nesse momento de pandemia, fique em casa, a gente sempre fala, e estude bastante, aproveite para estudar, que ninguém vai tirar isso de você. A gente se vê em breve. Fui!